Ladies and gentlemen, welcome to the main event. Let's get ready to rumble! Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um Liga Norte Podcast, o seu resumo semanal das notícias da NBA, da MLB e da NFL. E a gente tá vindo, acho que pro penúltimo episódio. Vamos ver como vai ser essa semana de MLB, se a gente vai falar mais. Mas acho que dá pra fazer mais a um. MLB volta agora na quinta. Dá pra fazer mais um episódio. E também vai ter os scrimmages da NBA, dá pra fazer. Então já fala um oi. Salve, salve galera, beleza? Então aí, talvez dá pra fazer aí menor, né? Um redraft talvez menor. Talvez só o top 10 de 84. Beleza. E daí falar mais da rodada da MLB que volta agora na quinta-feira. E também dos scrimmages que vão ter da NBA já. Times diferentes jogando um contra o outro. Então tá, e o que tem dessas semanas que passaram, o que tem aí de novidade? A NFL, acho que hoje tiveram uma chamada de vídeo entre os jogadores e os donos, né, o comissário, para resolver como vai ser a pré-temporada. E saiu que a NFL propôs nenhum jogo de pré-temporada e tá aí para os jogadores aceitarem ou não. Pelo jeito os jogadores queriam mesmo sem ter pré-temporada, para começar a temporada direto, só ter os treinos normais. E eles também estão querendo que a NFL seja mais clara com o protocolo de prevenção ao coronavírus. A NFL vai começar testando diariamente. E daí, se depois de 2 semanas, menos de 5% dos testes saírem positivo, a NFL vai começar a testar um dia sim, um dia não, vai aumentando o período de testes. Mas vamos ver aí, né, qual vai ser a decisão final. Beleza. E NBA? Na NBA, os times estão se preparando aí para a bolha. E vamos esperar agora, essa semana começa os jogos treinos entre os times. Vai passar na TV dos times locais, então não sei se no Brasil vai passar, porque não vai passar na TV nacional aqui, mas talvez você consegue procurar um link ou alguma coisa assim para assistir os jogos do seu time. O Matheus claramente aí apoiando a pirataria, mas fica aí aberto pra... Mas eu acho que é o único jeito de assistir, pelo menos aí do Brasil. Será que não vai passar nem na NBA? Não saiu se vai passar na NBA League Pass ou não. Sei que vai passar nas TVs locais aqui e só vai ser bem local mesmo. Não vai ser nem... Vai ser tipo 30 milhas de radius, né? De raio da cidade. Beleza. Certo, nenhuma notícia, nada novo, só isso? Acho que por enquanto é isso. Vamos ficar. Tá, o Marvin Bagley hoje saiu do treino machucado. Lesão no pé de novo, pelo jeito ele não consegue ficar saudável. Ele foi a segunda escolha do draft do ano passado, né? O ano do Luka Doncic, ele foi a segunda escolha. Mas também não consegue ficar saudável. Ele mostrou jogos bons, mas não consegue jogar nem a maioria das suas 2 primeiras temporadas. Então vamos ver aí qual vai ser o futuro do Bagley pra bolha aí em Orlando. Beleza. E MLB, enquanto estamos gravando aqui, tá rolando um Dodgers, né? Começou no sábado, jogos treinos. Tava tendo, antes do sábado, tava tendo jogos entre os times. O Dodgers montava um time do Dodgers contra o time B do Dodgers. Jogavam um contra o outro, assim como o Angels fazia Angels B e Angels A. E agora no sábado começou os jogos entre os times mesmo, pra preparação aí pra quinta-feira começar a MLB. Opening Day. O Opening Day vai ter 2 jogos na quinta, Dodgers e Giants e Nationals. Não lembro contra quem o Nationals vai jogar, mas eu vi que era o Nationals vai ser o primeiro jogo. Eu vi que era quinta porque o Bira já avisou que não vai participar do podcast da Trivela, porque volta o beisebol e é o Opening Day e acho que ele tem que estar lá presente pra narrar.
Certo? Mas Certo. aí, então, quem seguir nossas redes sociais, você vai colocar lá os primeiros jogos e sobre o Opening Day, certo? Vai postar os horários dos jogos e também os highlights. Isso aí, vamos lá. Vamos então seguir daqui diretamente para uma viagem mais longa agora, né? Uma viagem para 1996, que é o ano escolhido pelo Matheus para fazer aí o redraft. Ele quer dar uma balançada. Esse é o tipo de redraft que muda a história de muito time, porque tem muito cara grande aí, né, Teus? É o melhor redraft que a gente já fez aqui. Entre os melhores jogadores, a gente vai fazer a loteria da época, né? Que era 13 times. E dos 13, 11 foram All-Stars. E vai ter time que vai reclamar com você? Talvez por perder o seu jogador, né? Que conseguiu. Mas vai ter uma reposição, não à altura, mas no mínimo que traga alguma coisa ao time, né? Não vai ser preenchido por pereba. Talvez não com o time do Lakers, né? Talvez seja. Vamos ver. Então vamos lá, direto para 26 de junho de 1996, na Continental Airlines Arena, em New Jersey. Então vamos lá. Escolha número 1, escolha do Philadelphia 76ers, que originalmente escolheu Allen Iverson. Mas aí, assim, eu imagino que se você perguntar pro torcedor do Philadelphia, ele não vai querer a troca. Pela relação que tem, tudo, né? Não, obviamente, a gente não tá nem comparando, não é essa a intenção aqui agora, mas eu imagino que não vai querer. Mas você, pensando aí de fora, e por motivos óbvios, mudou. O Iverson é talvez o melhor jogador da história do 76ers. Talvez com certeza o mais influente, né, em Filadélfia. Mas mesmo assim, a primeira escolha seria diferente, né, com o Kobe Bryant pulando 12 posições. Aí não é por demérito nenhum do Allen Iverson, é só porque é o Kobe Bryant. Que não tem como ele não ser a primeira escolha do seu draft. E o Kobe também é de Filadélfia. Então... Tem esse tempero ainda, né? Ele jogava o high school lá em Filadélfia. Ele continuaria em Filadélfia, jogaria na casa dele. Talvez ele pudesse ser ainda maior e jogando na sua própria casa. Aí já é um comentário mais pesado, né? Ser maior do que o quê? Maior do que os 5 títulos, tem que ser bem maior, né? Não talvez é tão também simples. ele não tivesse o desenvolvimento que ele teve em Los Angeles jogando junto com o Shaq. Então, podia ter sido menor também, mas tá aí, né? Sabendo da história, não tinha como não ser a primeira escolha. E os números dele contam bem a história dele, né? Hall da Fama, foi selecionado pro Hall da Fama aí esse último mês. Infelizmente ele não vai poder estar lá, por motivos óbvios, e a cerimônia também não vai ser esse ano, vai ser no ano que vem. E vai contar também com Por motivos também óbvios. E vai contar com o Kevin Garnett e Tim Duncan na mesma cerimônia. Pesado, hein? Pesado. É uma das maiores classes de Hall da Fama da história. O Kobe também foi MVP uma vez, em 2007 e 2008. Finals MVP 2 vezes. Os 2 últimos títulos dele em 2009 e 2010. 18 vezes All-Star. Foi Second All-Rookie, Third Team All-NBA 2 vezes. Segundo time All-NBA 2 vezes. 11 vezes First Team All-NBA. 3 vezes Second All-Defense. E 9 vezes First All-Defense. Ele era não só bom no ataque, como um dos melhores da defesa também durante a carreira inteira. E na carreira 25 pontos por jogo, 5 rebotes, 5 assistências. E é o quarto na história em pontos. Terminou a carreira dele sendo o terceiro. O LeBron passou ele em janeiro. Então tá aí, números pesados e que faz a gente entender por que desbancou o Allen Iverson. Fica essa pergunta, assim, né? Que talvez essa troca sua, né? Mandando, por exemplo, vamos dizer que a troca fosse um pelo outro, né? Talvez essa troca de Kobe indo pra Filadélfia e Allen Iverson indo pra Los Angeles, se fosse assim, talvez o Iverson hoje seria maior do que o Kobe.
Entendeu? É muita coisa na história que muda Mas com uma vale escolha lembrar dessa, também né? que o Kobe foi selecionado pelo Hornets e foi trocado para o Lakers porque o Jerry West, que queria muito ele, era ele. Sabia o que tava fazendo, né? Era ele que ele queria, foi trocado pelo Vlade Divac, que um dos grandes pivôs também, Hall da Fama. Jogou muito bem com o Kings depois de sair do Hornets. Mas tá, sem dúvidas nenhuma, o Lakers ganhou a troca aí com o Hornets. Beleza, vamos então agora para a escolha número 2, que obviamente a gente já sabe quem é o escolhido, mas originalmente foi Marcus Camby, ok? E aí caiu no colo de Toronto o Allen Iverson. Será que o Kawhi não teria a honra de ganhar o primeiro título por Toronto? Talvez Toronto já teria seu título, mas principalmente porque não teria um Lakers de Kobe Bryant para enfrentar nas finais, como teve o Iverson em 2001 junto com o Philadelphia 76ers. E também poderia, talvez, continuando as escolhas de draft do Toronto no futuro, talvez ele jogasse junto com o Tracy McGrady e o Vince Carter, e aí formando um dos melhores trios aí, todo mundo jovem, e talvez chegassem nas finais com mais tranquilidade e talvez conseguissem aí ser campeão pela primeira vez na história do Raptors, né? Certo, seria um time. Esse é um tipo de time que me interessaria muito ver em quadra, né? Esse trio são 3 jogadores, os 3 me encantam, né? Não é que um completo, não. Os 3 são 3 jogadores pra mim que é o tipo de basquete que eu gosto de ver. E números também expressivos, né? Iverson também, Hall da Fama, MVP também em 2000, 2001, que foi o ano que o Sixers chegou na final. E por ele ter ganhado MVP, o Lakers destruiu o Sixers, principalmente por causa do Shaquille O'Neal, que estava bem desapontado de não ter ganhado o MVP e quis provar que ele era o melhor jogador da final. E isso acabou dando ruim para o Allen Iverson e os Sixers. Mas o Iverson também foi Rookie of the Year, e no seu primeiro jogo como rookie deu um crossover no Michael Jordan e meteu a cesta, uma das jogadas mais marcantes da história. O Iverson sempre dizia que o Jordan era o ídolo dele, e no primeiro jogo ele deixou o Jordan pra trás num crossover bem simples, mas eficaz. E era o Jordan. Era só o Jordan. E era o crossover do Iverson que ele ficou famoso por ser crossover do Iverson. E falando em jogadas famosas na história, nessa final que foi varrida também tem uma, né? Não foi varrida. Não, foi porque no primeiro jogo ele arrebentou e teve essa jogada também. 55 pontos em Los Angeles também, e o Sixers ganhou, e na overtime o Lakers tinha posto o Tyronn Lue pra marcar ele, o Tyronn Lue tava defendendo ele muito bem, ele tinha dado uma segurada nos pontos do Iverson, só que daí quando o Iverson conseguiu meter a bola de 3, de 2, né, na cara do Lue, e o Lue caiu, depois tropeçou no pé do Iverson e caiu, o Iverson aproveitou em frente ao banco de reservas, né? Aproveitou pra dar uma passada por cima, mas o Iverson fala que ele só fez isso porque o Lue tava dando bastante trabalho pra ele. Foi uma valorização a ele, não, né? Depois ele trouxe isso, né? Não quis como humilhação. E o Iverson também disse que ele sabia que o Lue tinha o Iverson como o ídolo dele, que o Lue era rookie e o Iverson tava lá MVP, e era o ídolo da carreira dele, assim como o Jordan era o ídolo do Iverson no começo da carreira. E então ele tinha muito respeito pelo que o Tyronn Lue fez naquela noite. O Tyronn Lue, que foi técnico do Cavs depois e hoje tá no banco do Clippers sendo assistente do Doc Rivers. Isso aí, beleza. Vai trazer mais números? Vai finalizar os números dele? Tá aí o Iverson também, como foi Rookie of the Year, foi First All Rookie, 11 vezes All-Star, terceiro All NBA uma vez, segundo All NBA 3 vezes, First All NBA 3 vezes, e na carreira 27 pontos por jogo, 6 assistências e 2.2 steals. Ele era líder de steal todos os anos no seu prime aí, a partir de 99 até 2004, ele sempre liderava a NBA em steals, né? Mesmo por ser baixinho, ele conseguia dar o máximo na defesa, e isso dava pra ver, né? E quem quiser ver um pouco mais da história dele, tem aí documentários dele tanto na Netflix como na ESPN, né? Na ESPN 30x30 tem um que eu lembro que eu assisti que conta a história de quando ele foi... teve aquele problema que ele foi preso
por uma briga no boliche e tal, que é uma história bem famosa por aqui. E Que ele fala que ele é melhor jogando futebol americano do que ele joga basquete. E ele era recrutado saindo do high school pelas universidades. Teve essa briga no boliche e acabou as ofertas dele de futebol americano. E a mãe dele conseguiu conversar com o coach de Georgetown para dar uma chance para ele no basquete. E deu bastante certo. E aí, essa é uma história que fala muito sobre o racismo, porque a história... quem assistir, tiver o tempo de assistir, vai ver que todo o acontecimento tem muita base em racismo, até nos depoimentos e tudo e tal. Mas quem quiser aí, dá pra se aprofundar na história desse grande jogador. Vamos então pra terceira escolha? Vamos lá então, Vancouver Grizzlies tinha aí a terceira escolha na mão, escolheu Sharif Abdul-Rahim, certo? Certo. E aí, também já sabendo da história aí, tiraria de Phoenix a estrela Steve Nash. O Suns sairia um pouco triste aí desse draft. Talvez o maior jogador... Alguns consideram o maior jogador da história do Suns. Tem Barkley bem e tal, mas tem alguns que consideram ele como o maior jogador da história do Suns. Né? Ele começou no Suns, teve 2 anos. E depois foi trocado pro Dallas Mavericks. Teve a dupla com o Dirk. E daí, quando foi free agent, assinou de volta com o Suns. E aí, ganhou 2 MVPs pela franquia. Foi Hall da Fama agora também, assim como os outros 2. E assim como o próximo escolha, teve 4 Hall da Fama nessa classe. 8 vezes All-Star, terceiro All-NBA 2 vezes, segundo All-NBA 2 vezes, first All-NBA 3 vezes. E na carreira, 14 pontos por jogo, 9 assistências e 43% de 3. Pra quem chutava a quantidade que ele chutava é demais, né? Ninguém falava muito das bolas de 3 dele, mas ele era um dos melhores chutadores da história e continua sendo. Né? E é famoso também pelos momentos, né? Chutes em momentos importantes assim, do jogo, né? Não tanto, talvez não pese tanto na história, porque o Suns nunca, talvez na fase dele nunca teve tão... sofreu muito, né, na fase dele, mas... Era sempre primeiro no Oeste, mas sempre ia contra... primeiro, segundo, terceiro e sempre ia mandando... Era mandante de quadra contra o Lakers nos playoffs e o Kobe sempre ia lá e ganhava do Suns. E aí as cestas de 3 deles importantes acabaram não marcando tanta história assim, mas é um jogadorzaço. Eu sou fã. Vamos então para a escolha número 4, a escolha do Milwaukee Bucks. Que o Steve Nash também na terceira escolha indo pro Vancouver Grizzlies. Ele ia jogar no Canadá, que ele é canadense. Sim, mesmo ele nascendo na África do Sul. Ele passou a infância dele no Canadá e se naturalizou canadense. E hoje trabalha como? Trabalha ele é comentarista de futebol normal, né? Futebol normal. Do soccer aqui. Legal, ele é comentarista aqui. E ele sempre foi fã e joga muito bem futebol, né? Sempre gravou vídeos com isso e tal. Sempre praticou futebol desde muito moleque. Vamos então agora para a escolha número 4, que o Matheus já deu um spoiler dizendo que também é um Hall da Fama, que ele vai colocar lá, né? Originalmente, o Milwaukee Bucks, numa troca com o Wolves, escolheu Stephon Marbury. Uhum. E o Matheus está trazendo um jogador novo aí, um Hall da Fama também. O Bucks escolheu Marbury na quarta e trocou por esse jogador que escolheria agora, o Ray Allen, que foi escolhido na quinta. Então o Bucks sairia com o mesmo jogador. Só não teria a troca com o Wolves, que sem dúvidas... O Bucks ganhou a troca aí, né, contra o Wolves, porque o Ray Allen, como a gente falou aqui, Hall da Fama, é um dos maiores chutadores da história, e mesmo assim, no seu prime, ele também era um dos maiores enterradas da NBA, ele é muito subestimado pelo resto do jogo dele, tá nos seus chutes, todo mundo sempre fala Ray Allen, fala em chute de 3, mas no seu prime aí, com o Bucks e com o Seattle Supersonics, o cara fazia de tudo no ataque, média de 26 pontos por jogo no seu melhor ano. E não é à toa que ele é Hall da Fama. Foi segundo All-Rookie, 10 vezes All-Star. E o Celtics foi forte em busca dele para fechar o Big Three com o Garnett e o Paul Pierce. E daí ele conseguiu o seu primeiro título com o Celtics em 2008. E é responsável talvez por a gente que tá agora, né, com falta da NBA e fica assistindo esses top 100 que você põe ali pra gente assistir, né? E já vi alguns top 100 em que a jogada dele tá no top 1, certo? Com o Heat já, né, mais velho. Conseguiu meter a bola de 3 pra
levar o Heat para overtime no jogo 6, que se perdesse o Spurs Acabaria, era né? campeão. E daí foi pro jogo 7 e o Heat foi campeão no jogo 7. Sexta histórica mesmo, assim, histórica top. Uma das top da história. Muita gente considera uma das jogadas mais importantes, né, em finais. Muito legal. Jogadorzaço também. E já na escolha número 5, que foi nessa troca aí, né? A escolha do Minnesota Timberwolves, que teve a troca com os Bucks. Originalmente foi o Ray Allen, e agora sem o Ray Allen, teve que buscar um jogador que nem no draft participou. A nova escolha seria Ben Wallace, talvez um dos melhores defensores da história. Ele quase não fazia nada no ataque. Acho que a melhor temporada dele em pontos era 9 pontos por jogo. Mas mesmo assim era sempre considerado um dos melhores pivôs da NBA. Ele era um pouco mais baixo do que Shaquille O'Neal ou que outros, mas tendo 6'9" e jogando contra o Shaq, que tem 7'1", ele foi para as finais e conseguiu parar o Shaquille O'Neal, e o Pistons foi campeão em 2004, com ele sendo um dos grandes nomes daquele time, junto com o Chauncey Billups e também o Rip Hamilton. E A segunda era dos Bad Boys, né? o segundo era que quase conseguiu o segundo título no ano seguinte, perdeu pro Spurs, e daí meio que acabou o Detroit. O Billups foi trocado para Denver, o Hamilton continuou lá, o Wallace assinou com o Chicago Bulls, e daí acabou o Detroit. Mas o Wallace, sem dúvidas, é um cara muito importante aí na história do Pistons e da NBA. Ele foi 4 vezes defensor do ano, em 2001, 2002, 2002, 2003, daí 2004, 2005, 2005, 2006, 4 vezes All-Star, terceiro ao NBA 2 vezes, segundo ao NBA 3 vezes, e também segundo ao Defense 1 vez e First Team ao Defense 5 vezes, e na carreira 6 pontos por jogo de média, 10 rebotes, 2 tocos e 1.5 steals. Ele, na defesa, ele não era só tocos, ele nunca liderou a liga em tocos, até porque outro jogador desse draft estava sempre liderando aí a NBA em tocos, mas ele, defensor, ele não fazia só uma coisa, ele fazia tudo na defesa, era o principal jogador daquele grande time do Pistons que foi campeão. Tá aí, né? Esse top 5 pesado, hein? Top 5, essas primeiras 5 escolhas, bem outro nível. Vamos então agora para a escolha número 6, ver se agora o próximo, os outros 5 também mantém o nível aí do draft. E originalmente era uma escolha do Boston Celtics, que foi com a Antoine, como você fala? Antoine Fala aí de novo. Antoine Walker. Antoine Walker, certo? Mas também já era. O Antoine Walker também, ótimo jogador na NBA, mas a nova escolha seria o Peja Stojakovic, que, cara, sensacional também, principalmente com o Kings, que ele foi draftado pelo Kings. O Kings também ficaria um pouco triste, até porque o Divac não iria pro Hornets e talvez não sobraria pro Kings aí 2 anos depois. O Peja não seria escolhido pelo Kings, e daí talvez o Kings não tivesse aqueles grandes times do começo dos anos 2000, mas o Stojakovic é um grande jogador também, um dos melhores estrangeiros a jogar na NBA, como todo europeu, jogador muito inteligente, dava uns passes muito legais, mesmo sendo ala, conseguia achar bem os passes, e grande chutador também, né? Acho que quase todo europeu aí, ala, armador, sabe chutar muito bem a bola, principalmente de 3, e o Stojakovic não era diferente. No seu prime ele foi segundo ao NBA em 2003 e 2004, e 3 vezes All-Star, e na carreira 17 pontos por jogo, 5 rebotes e 40% nas bolas de 3. Tá aí números também pesados, e é um dos grandes mesmo europeus da história, e fez essa dupla aí com o Divac, né? Acho que a torcida não tá muito feliz com o seu redraft. E no Celtics ele seria ainda mais protagonista do que foi no Kings, que tinha o Chris Webber e o Divac. Ele seria mais protagonista ainda e esperaria aí o Paul Pierce chegar anos depois, 2 anos depois, e montaria aí uma boa dupla com o Paul Pierce. E talvez o Celtics também conseguiria chegar mais longe nos playoffs no começo dos anos 2000.
Certo, então. Vamos direto para a escolha número 7 dos Clippers. Originalmente escolheu Lorenzen Wright. E agora vai de Stephon Marbury. Primeiro jogador aí desse top 7 que não teve uma carreira muito longa na NBA, não fez muita coisa, o Wright, mas a nova escolha seria um cara que foi escolhido na 4ª posição, cairia para 7ª, mas também um dos melhores armadores da NBA na sua época, principalmente no seu prime, o Stephon Marbury, que foi escolhido pelo Bucks e trocado para o Timberwolves. Teve uma carreira curta com o Timberwolves trocou ele alguns anos depois. Ele poderia ter formado uma boa dupla com o Kevin Garnett se ficasse lá há mais tempo, e talvez junto com o Marbury o Garnett não ficaria tão frustrado de ficar lá em Minnesota sem disputar muita coisa, e talvez ele não iria pro Celtics em 2007. Stephon Marbury, um cara muito que joga muito no ataque, ele é sensacional, lembra bastante também um Westbrook ou alguém desse tipo, um Rose, o cara que ataca muito bem a cesta, não é um dos melhores chutadores de 3, mas consegue atacar muito bem a cesta, a explosão muito forte, mesmo sendo um pouco baixo, conseguia fazer seus pontos, na carreira 19 pontos por jogo, 8 assistências, e também foi terceiro All-NBA duas vezes All-Star, e também foi First Team All-Rookie. Tá aí também mudança bem interessante, que você falou, às vezes uma mudança dessa altera um outro jogador que ficaria mais tempo num time, é muito interessante. Isso se o Wolves não tivesse trocado ele 2 anos depois. Agora Isso, ele iria pro Clippers, e o Clippers, um time que não fazia muita coisa aí nessa época, não teve que esperar chegar aí o Blake Griffin em 2009 só, pra mudar a chavinha, pra mudar aí a história do time. Então o Marbury podia ser esse principal jogador aí do time, até se ficasse no Clippers por um bom tempo, talvez seria o melhor jogador da história do time. Então tá aí, vamos direto agora para a escolha número 8 do New Jersey Nets. Originalmente escolheu Kerry Kittles, de Vila Nova. E agora vai de Jermaine O'Neal. O O'Neal, que foi escolhido pelo Blazers, vindo do high school, mas não teve problemas para se adaptar à NBA em Portland. Foi trocado por quase nada 2 anos depois para o Indiana Pacers, e no Pacers ele deslanchou, foi Most Improved em 2001, 2002, teve temporadas de 24 pontos por jogo e 2 tocos, 6 vezes All-Star, terceiro All-NBA 2 vezes, segundo All-NBA 1 vez, e foi o líder do time do Pacers, que sempre chegava longe nos playoffs, e se não fosse a briga lá em Detroit em 2004, no último ano do Reggie Miller, talvez o Pacers, aquele era o melhor time do Pacers, era Reggie Miller, e talvez seria a chance do Pacers ir pra final e fazer algum barulho, mas teve a briga, o O'Neal foi suspenso por alguns jogos, o Artest foi suspenso por uma temporada e meia, o Stephen Jackson foi suspenso pela restante da temporada, e então não deu muito certo aí esse time, mas o O'Neal, o cara conseguiu jogar muito bem em Indiana e conseguiu mostrar o porquê dele ser draftado aí em 8º. Foi por toda essa época em Indiana, e depois ele foi trocado, começou a dar caída de novo e ficou em alguns times. Ele jogou no Warriors um ano antes dele serem campeão, depois ele se aposentou e tá aí fora da NBA. Tá aí, mas você vê, né, agora trazendo pro futebol, né, uma briguinha dessa aí dá uma mexida boa na história do Indiana, né? Tá, um jogador que podia ter saído, lógico que a história dele não diminui por isso, mas o Miller, por exemplo, podia ter saído com o título dessa era, né? Um jogador que merecia isso na carreira dele, né? Ficou aí de 87 até 2004, 2005, com aí uns 18 anos em Indiana, e esse era o melhor time que ele teve pra jogar junto. Infelizmente aí a briga com o próprio Ben Wallace foi um dos principais aí a causar a briga com o Ron Artest. Que já não é mais Ron Artest, né? Meta World Peace.
Tá vendo? Acabou. Mudou até a vida dele. Acabou dando um fim aí nesse grande time que tinha o Indiana Pacers. Beleza. Então fica aí um pouquinho de história. Indo agora direto para a escolha número 9 do Dallas Mavericks. Escolheu Samaki Walker. Já também Matheus tirou ele de lá. Samaki Walker também, ele teve até uma carreira mais longa na NBA, teve alguns anos aí em Miami, jogando alguns minutos, mas cairia fora aí do top 13. E a nona escolha seria um dos jogadores que não foi All-Star nesse draft. Teve dois aí desse que a gente pôs no redraft que não foi All-Star, ele foi um deles, que é o Marcus Camby, foi a escolha número 2. Mas não é pelo fato dele não ser All-Star que ele não sairia aí no top 10 do draft, porque ele foi um dos melhores defensores da NBA, junto com o Ben Wallace. Ele fazia os First Team All Defense, depois da troca do Raptors com o Nuggets, onde jogou junto com o Carmelo e o Chauncey Billups. Aí foi os melhores anos dele em Denver. E ele foi defensor do ano em 2006, 2007 e liderou a liga em tocos 4 vezes. Ele era o cara que ficava na frente do Ben Wallace aí em tocos. Ele teve temporada com 3.5, 3.7 tocos por jogo, marcas que hoje são inimagináveis. Quando o Whiteside chegou a 3 tocos por jogo numa temporada, todo mundo falava bastante. Ele fazia quase 4. Na época dele, e um cara que assim como o Wallace não jogava muito bem no ataque, não era o destaque, mas na defesa foi aí que ele fez seu nome. Na carreira, 10 pontos por jogo, 10 rebotes, 2.4 tocos. Tá aí, jogadores talvez que nem existam mais, né? Esse tipo de jogador, né? Escolha número 10 agora de Indiana Pacers. Originalmente, o francês Eric Dampier. Não, Não é. É americano. Americano Eric Dampier. Dampier. Ok, Eric Dampier. De Mississippi State. E aí, agora vamos lá, Antoine Walker. Os dois poderiam ser francês aí, né? Uma troca local. O Dampier teve alguns anos bons em Dallas, com o Dirk Nowitzki, que chegou na final com o Dallas em 2006, mas nunca foi um jogador muito importante na NBA. E a nova escolha do Pacers seria o Antoine Walker, que era um cara muito bem, principalmente no ataque. Ele é um scorer nato, ele sabia como pôr a bola na cesta. Ele não tinha um ótimo chute de 3, mas conseguia espaçar a quadra, principalmente para um cara da posição 4. Naquela época era importante pelo menos chutar dois chutes, ter 2 chutes de 3 por jogo, porque não era normal um cara da posição 4 chutar de 3, e ele começou aí a inovar. E depois teve até bons anos no Miami Heat, e indo pro Pacers talvez ele seria ele poderia ter sido a diferença nas finais de 2000, porque o Indiana precisava de um ala que conseguisse marcar, fazer cesta, e não tinha isso. Era Antonio Davis era o ala pivô. Se o Antoine Walker tivesse lá em 2000, talvez ficaria mais difícil para o Los Angeles Lakers. Tá, e o Matheus, sempre que ele tem chance, ele tenta corrigir a história do Indiana. Ele sempre tenta. A gente pode falar também dos números deles, né? First Team All Rookie. Já começou muito bem na carreira na NBA, então em 2000 já era um cara com nome. Foi All-Star em 98, em 2002 e 2003. E na carreira 18 pontos por jogo, 8 rebotes. Poderia ter sido uma bela ajuda aí pro Pacers em 2000, que tinha o Eric Dampier e ele quase não jogou. Então tá, mas não tava lá, não ajudou e não mudou nada, certo? Talvez não teria título para Shaq e Kobe em 2000. Ah, sim, sem dúvida. Vamos então para a escolha número 11. Tá, enquanto isso, a gente mudou o nosso estúdio agora, nosso estúdio aqui. Alugamos outra sala do nosso estúdio, né? Mudamos aqui pro quarto, pro meu quarto, e a Alessandra tá assistindo ao vivo a gravação. Tá tendo o prazer de ver ao vivo, e aí nesses momentos em que o Matheus perde a linha com o Pacers, ela se diverte. Espero que vocês também se divirtam aí desse lado, né? Sem título para Shaq e Kobe. Não, primeiro, né? Talvez.
Continuaria ganhando, principalmente do Sixers. Por causa do... Por causa do talvez não seria o Lakers. O Antoine Walker tiraria o título do Shaq. Talvez não depois. teria nem o Lakers, porque o Kobe estaria... Ah, é verdade. no Nesse Philadelphia. mundo, nesse mundo pode ser verdade. Então... E talvez o Shaq nem teria assinado, Porque o porque Kobe foi não esse estaria lá. ano. É, isso é verdade. Foi bem no ano, o Jerry West falou... Tudo isso Assina com a acontecendo gente, só porque a pro gente Indiana tem ganhar. A gente tem um adolescente aqui que a Mais gente ou acabou menos. de draftar aqui. Esse cara vai ser a próxima grande coisa na NBA e foi uma das coisas que levou o Shaq a assinar com o Lakers em 96. E outra coisa foi o Orlando E outra coisa foi o não dinheiro. querer pagar Ele querer ganhar. o que o Weber ganhava. É o Alonzo Mourning. Alonso Mourning. Alonzo esse. Mourning assinou bem em 96. E aí o Orlando falou, 110. não, mas o Shaq não é o Alonso Mourning. E o Orlando falou pra gente quer pagar o Penny Hardaway. Eu concordo. Vamos lá pro E daí, próximo. 2 anos depois, o Penny Hardaway não tava mais em Orlando por Não, causa teve- das lesões. Teve uns probleminhas aí. E o Shaq tava ganhando MVP Mas pelo Lakers. eu apoio a escolha da diretoria do Orlando. Vamos lá então para a escolha número 11. A escolha do Golden State Warriors. Originalmente Todd Fuller. E agora vai de Sharif Abdul-Rahim. O Sharif Abdul-Rahim, que foi a escolha número 3 do draft. E também um cara muito, muito bom, principalmente no seu prime, assim como a grande maioria aí. Que deu uma caída depois dos 30 anos, mas antes aí, entre os 25 e 30 anos, tava voando, principalmente no Atlanta. Depois que ele foi draftado pelo Grizzlies, ele foi pro Atlanta Hawks. E no Hawks ele foi All-Star em 2002. Ele foi First Team All-Rookie também, carreira de 18 pontos por jogo, 7 rebotes. É um cara que jogava na posição do Antoine Walker, mas não tinha muito esse chute de 3 e jogava mais lá embaixo. E mesmo assim, o cara conseguia dominar lá embaixo, mesmo até sendo um pouco mais baixo, conseguia fazer seus pontos. E assim como o Antoine Walker era um cara que punha a bola na cesta de qualquer jeito. Tá, então, um jogador, uma boa escolha, mas na escolha número 12, que a gente chega agora do Cleveland Cavaliers, tem essa mudança do Vitaly Potapenko. Esse fez história também na NBA, não? Essa aí eu nunca Não tá tinha sabendo. ouvido falar. Essa aí você não tá sabendo. E a nova Zydrunas Ilgauskas. E o Gauskas que foi escolhido pelo Cavs na posição 20. Mas esse redraft teria que sair na 12. Para o Cavaliers não perder ele na posição 20, né? Esse é o momento do Matheus Bebeto Preguiça. Ele só pega o jogador e só sobe ele na escolha 20 para 12 no mesmo time, assim, já não muda nem a história. Né? Ele foi pro mesmo time, mas ele é melhor do que os que sobraram. Então Isso, ele tinha então que tá ser bom. ele. 2 vezes All-Star. Foi First All Rookie no ano seguinte, que ele foi draftado, jogou na Europa e voltou foi pra NBA um ano depois. E na carreira, 13 pontos por jogo, 7 rebotes. E era talvez o principal parceiro do LeBron James em Cleveland, na primeira passagem do LeBron. O LeBron confiava tanto nele que ele até assinou com o Miami Heat em 2010, junto com o LeBron James. Onde eles perderam a final pro Mavericks, depois ele se aposentou. Mas o Ilgauskas era um cara também muito bom. Teve algumas lesões no pé, perdeu 1 ano e meio. Aí, quando ele tinha 24 anos, ele perdeu 1 ano e meio. Uma lesão no pé, demorou aí pra ele voltar dessa lesão, mas quando ele voltou, foi All-Star em 2003. 1 ano antes do LeBron chegar, ele já era All-Star. E alguns falam que o LeBron não tinha ajuda. Tem aí Zydrunas Ilgauskas estava lá pra ajudar ele. Era uma boa ajuda. E foi All-Star também no ano que... em 2005, quando o LeBron já tava lá. Então, jogou bem junto com o LeBron. E um pivô que começou aí essa era de pivôs chutando de 3. Assim como ele era europeu, era mais já comum. vinha com essa skill, né? Assim como teve o Arvydas Sabonis já chutando de 3. Ele que demorou bastante para chegar na NBA, mas quando ele chegou na NBA já tinha esse chute sendo o pivô. E o Ilgauskas também trouxe isso e acabou talvez mudando aí a NBA. Não tanto quanto acho que o Curry é o principal por fazer os pivôs chutarem de 3 hoje, mas ele começou a chutar de 3 antes de ter o Curry, então tá aí
um cara que já era inovador, né? E na sua época. E agora vamos para a escolha número 13. A escolha. Lembrando que a escolha número 13 é a escolha do Charlotte Hornets, que ficou famosa por ser a escolha da troca com os Lakers. Nesse multiverso, a troca continua? Acho que não, porque a do Milwaukee, do Timberwolves também não Não aconteceu. aconteceria. Então tem mudança na história aí, então, certo? Porque senão seria muito... É, Você tirar o Kobe do Lakers e dar pro Lakers a chance de pegar um jogador e eles escolher um jogador que já era deles, seria muito mancada com a torcida do Lakers, certo? Certo. Então vamos dizer que a escolha não foi pra Los Angeles e aí Los mudaria tudo. E talvez aí o Shaq não assinaria com o Lakers, porque o Lakers teria o Vlad Divac. Isso. Já, Porque essa troca não ocorreria. e já teria um pivô muito bom já em Los Angeles e não dava pra jogar E aí Divac junto com o Shaq. O Shaq ficaria em Orlando e Orlando seria 6 vezes campeão da NBA. Certo? E talvez o Harden ainda se machucasse também. Talvez. Não sabemos. Ninguém sabe, né? Vamos para a escolha número 13 do Charlotte Hornets. A escolha famosa em que Charlotte Hornets escolhe Kobe coloca o bonezinho, certo? Mas... E dias depois foi trocado. Ele não foi trocado no dia do draft como o Bucks e o Timberwolves trocaram o mas foi logo Marbury depois, né? e o Allen. Uhum. Mas dias depois o Jerry West fez de tudo pra ter o Kobe Bryant. E agora o Charlotte tentando aí consertar a história foi tirar alguém de Los Angeles e pegou o Derek Fisher. Derek Fisher não foi um cara, tipo, Importante também. sensacional, Importante pro mas título e tudo. 5 vezes campeão. Jogou 17 anos na NBA. Ele tá no top 30 em jogos na carreira. Técnico Então, também, né? Foi técnico do Knicks. Se envolveu numa treta aí com o Blake Griffin. Onde acho que foi esse dia que o Griffin quebrou a mão. Tentando aí chegar na porrada aí com o Derek Fisher. Mas o Fisher como jogador foi muito importante, principalmente pro Lakers nos primeiros 3 títulos. Tendo aquele chute contra o Spurs com menos de 0.5 segundos no relógio. Onde claramente ele não era uma das opções pro chute, né? Você vê na jogada que claramente não a bola não era pra acabar nele. Os playoffs do Lakers nessa era de 2000, quase nunca era o Shaq e o Kobe chutando. Teve o Fisher, teve o Robert Horry também metendo um game winner contra o Sacramento Kings. Fantástico. E então também numa bola que vai no rebote e o Shaq não consegue matar e a bola vai lá pra fora e ele chuta, né? A do Fisher foi mais sensacional ainda porque ele pegou o passe da lateral no ar, ele nem pôs o pé no chão, já chutou com a canhotinha dele e conseguiu a cesta. O Tim Duncan tinha acabado de meter uma cesta para passar no placar. E o Fisher foi lá E o Fisher é aquele tipo de jogador que meio que sabe sua posição no time, né? Não quer ser mais do que pode ser, né? Isso ajuda muito, né? E também foi importante aí nos outros 2 títulos do Lakers. Ele saiu nesse meio, foi pro Warriors e daí voltou pro Lakers para ser campeão mais 2 vezes. E depois terminou sua carreira no Thunder, ajudando aí Kevin Durant, Westbrook e companhia. Beleza. E aí terminamos aqui. Você tem alguma outra cornetada pra dar aí? Acho que não. Não? Tá aí todos os jogadores aí. Pra mim, o melhor draft da história aí. Contando a quantidade de jogadores. Sim. Talvez não 84, talvez seja melhor porque os 3 melhores jogadores são muito melhores. São até melhor que Allen Iverson e Steve Nash. Entendeu? Michael Jordan, Hakeem Olajuwon e Charles Barkley. Beleza. E é esse talvez que será o final? Próximo, talvez. E um top 10. Season finale. Um top 10, porque não tem muitos jogadores. Sim, mas dá pra você dar uma estudada e uma buscada até pra eu assisti estimular. highlights de todos os jogadores aí que eu não tinha visto muito, como o Antoine Walker, o Sharif Abdul-Rahim, o Stephon Marbury, o Ilgauskas. Assisti highlights deles pra me preparar. Tudo isso pra vocês, certo? Então, bem, tá aí o final desse redraft. Eu acho que foi bem interessante, pesado, né? Redraft pesado. Como o Matheus já falou, é legal vocês estarem agora bem ligados nas nossas redes, porque nessa semana aí com essas voltas a gente vai dar uma reativada mais pesada nas redes, como a gente fazia antes, né?
com os highlights e também atualização da agenda, né, onde os jogos passam, horário, algumas coisas desse tipo. Então segue a gente lá no @LigaNortePod em todas as redes. E o podcast, aí vamos tentar firmar essa gravação na segunda com o lançamento na terça. Sim, certo. E aí o pessoal já pode esperar isso. Então na terça noite aí do Brasil já está disponível. E vocês sabem que a gente está disponível em todas as plataformas, principalmente no Spotify, mas em todas as outras aí que são agregadores de podcast. Certo? Só lembrando, e-mail liganortepod@gmail.com e o liganortepod.com é o nosso site. Falou? Então a gente se vê na semana que vem. Espero que com mais notícias frescas e jogos acontecendo. Até mais. Até semana que vem. Tchau. Falou.